Estudar para concurso é um desafio que envolve muitas coisas e muitos aspectos da vida. Normalmente, eu, Diogo, falo de técnica de estudo. Você já me viu falando sobre ciclo de estudo, sobre revisões, caderno de erros, aquela coisa toda. Mas já tem quase 8 anos que eu estou nessa e eu sei que não é só o aspecto da técnica de estudo que influencia a sua forma de estudar e os resultados que você obtém estudando para concurso. A sua cabeça tem que estar no lugar. Você tem que estar com as emoções controladas, a motivação tem que estar ok, a disciplina depende do seu estado emocional. Paralelamente, as técnicas e tudo que eu estudei, que eu aprendi sobre aprendizagem, eu estudei também, estou estudando também, uma prática com relação à bioenergia do corpo. Uma forma como você lida com os centros de energia do seu corpo, o fluxo de energia eletromagnética, como que as suas emoções afetam o seu corpo e o que você pode fazer com o seu corpo para melhorar as suas emoções. Os resultados são impressionantes e o que eu estudo é baseado em resultado, não só em filosofia, disso, daquilo, budismo, hinduísmo, não sei o quê. Os resultados são impressionantes. Então, quando você pratica meditação, quando você pratica atividades físicas frequentes, você começa a regular o seu corpo melhor. Na verdade, você está permitindo que o seu corpo se autorregule. Isso vai reduzir sua ansiedade, vai reduzir quadros depressivos, vai melhorar a sua confiança e vai melhorar a sua disciplina, você vai conseguir vencer a procrastinação, esse tipo de coisa. Tudo isso decorre do fato de que você está bem como um sistema. E você, para ser aprovado em concurso, tem que entender que você é um sistema feito de diversas partes, todas elas impactando a sua forma de estudar. No que eu estou estudando, bioenergia e a medicina bioenergética, estou fazendo diversos cursos presenciais, online, um monte de coisa, estou inclusive aprendendo a praticar isso pessoalmente e tratar outras pessoas também. Eu queria começar a trazer para vocês aqui no canal algumas informações, algumas das coisas que eu estou aprendendo sobre isso, para começar a abrir a sua mente com relação à relação mente e corpo e como que uma coisa influencia a outra. Um livro que eu estou lendo neste momento, chamado Como se Tornar Sobrenatural, um título presunçoso, mas o livro é bastante interessante, bastante introdutório para essa técnica toda. Tem umas passagens interessantes, boas para quem é iniciante, ainda não está muito acostumado com isso, e eu vou ler para vocês aqui alguns trechos. Não é muita coisa não, mas o suficiente para a gente dar esse primeiro contato com a bioenergia. E aí começar a preparar sua mente para os próximos conteúdos que estão por vir. Eu vou estar sempre falando de técnicas de estudo, analisando o edital de concurso e tudo mais, mas pessoalmente eu sou uma pessoa melhor graças à medicina bioenergética e eu quero que você se torne uma pessoa melhor também. Vamos mergulhar então em alguns trechos do livro para você ter uma noção de onde é que a gente está entrando agora. Vamos lá. Digamos que você tenha um pensamento do tipo, meu chefe é injusto. Esse pensamento aciona uma rede neurológica no seu cérebro. Depois você tem outro pensamento, eu ganho mal. E isso aciona uma segunda rede neurológica. Aí você pensa, eu tô sobrecarregado e se agita de vez. Como a mente é o cérebro em ação, se você continua com mais pensamentos na mesma linha, e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto, em uma sequência, padrão e combinação específicos, você produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você mesmo no lobo frontal do seu cérebro. É nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais do que um ambiente externo. Nesse caso, você se vê como uma pessoa zangada. Se você aceita, acredita nisso e se rende a essa ideia, esse conceito ou imagem, sem nenhuma análise, os neurotransmissores, os mensageiros químicos, que enviam informação entre os neurônios do cérebro, que produzem esse nível de mente, começam a influenciar neuropeptídeos, que são mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Eles sinalizam os centros hormonais, acionando, nesse caso, as glândulas adrenais no terceiro centro de energia. A gente ainda não vai entrar no centro de energia nesse vídeo não, mas uma hora a gente chega neles. Quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios, você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio desse terceiro centro de energia. E essa mensagem, essa assinatura energética específica, contém a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para me sentir como eu já estou me sentindo. Mande-me outro motivo para eu sentir raiva. Quando esse centro, então, é ativado, produz uma frequência específica que transmite uma mensagem particular. O cérebro monitora seu estado químico e no momento em que você sentir raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente. Meu chefe é um canalha. Eu deveria me demitir. Que motorista idiota. Meu colega de trabalho roubou minha ideia.
Eu estou certo e está todo mundo errado. O cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira muitas e muitas vezes. E se você aciona esses circuitos em número suficiente, continua produzindo o mesmo nível de mente, de consciência. Isso reafirma a sua identidade com a mesma imagem no seu cérebro frontal. Então o cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropeptídeos, que então sinalizam os mesmos hormônios do terceiro centro de energia, e você começa a se sentir ainda mais raivoso e frustrado. E isso te influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. O ciclo pode se manter por décadas, seja justificado ou não o que você pensa. E a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão, nesse caso a raiva, e condiciona emocionalmente o seu corpo ao passado. O corpo se torna a mente da raiva. Assim, a raiva não está mais na mente do seu cérebro, aqueles 5% de pensamento consciente. Em vez disso, a emoção da raiva fica armazenada como energia no seu corpo, dos 95% da mente que está espalhada no seu corpo de forma subconsciente. E por ser subconsciente, você não está ciente do que está fazendo. Mas é exatamente isso que acontece. Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, porque todo pensamento tem uma energia correspondente, toda emoção desse tipo fica armazenada como energia no corpo, presa, nesse caso, no terceiro centro. A energia armazenada produz um efeito biológico. Nesse caso, pode ser fadiga adrenal, problemas digestivos, dificuldades renais ou um sistema imunológico enfraquecido, fica doente o tempo todo, sem mencionar os efeitos psicológicos como temperamento explosivo, impaciência, frustração, intolerância. Ao longo dos anos, você segue produzindo os mesmos pensamentos que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido e continua igualmente recondicionando o seu corpo para se tornar a mente da raiva. Assim, uma quantidade enorme da sua energia criativa é armazenada no terceiro centro de energia do corpo como raiva, amargura, frustração, intolerância, impaciência, controle, ódio. Então, pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos, e esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos que te fazem sentir exatamente como você estava pensando. Os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento esse círculo programa o seu cérebro nos mesmos padrões. E isso te condiciona o seu corpo ao passado. Como as emoções são um registro de experiências passadas, se você não consegue pensar mais do que você sente, o círculo de pensamento, sentimento, te mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. Você é sempre a mesma coisa. É assim que o corpo se torna a mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e os seus sentimentos te dominam. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência de vida que cria a emoção e a emoção que você cria somente com o pensamento. Quando você é pego no círculo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo aquela experiência que já passou, mas ele acredita que está vivendo essa experiência 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência. Então você teve uma chateação, um problema, um trauma, você fica pensando naquilo, você está sinalizando para o seu corpo que aquilo continua acontecendo. Para o corpo não há diferença entre a experiência que você teve 2 anos atrás e a sensação que você está tendo ainda decorrente daquela experiência, o sentimento que você está cultivando, seja raiva de alguém, seja um trauma, uma tristeza profunda que você fica ali voltando nela, um término de relacionamento que você não larga para trás, você está continuando a dizer para o seu corpo que aquilo é presente, que aquilo acabou de acontecer. Então você teve algumas experiências de vida difíceis que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo, a amargura, a frustração ou o ressentimento provocados por elas. Cada vez que você tem uma experiência em seu ambiente externo, que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes, a experiência age como um gatilho e você sente as mesmas emoções que você sentiu na época do primeiro acontecimento. Uma vez que você sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás, quando o evento ocorreu pela primeira vez, é bem possível que se comporte da mesma maneira que se comportou naquela época, porque as emoções estão orientando seus pensamentos e comportamentos conscientes e inconscientes. As emoções se tornaram tão familiares que você acredita que sejam quem você é. Quando chega aos 30 e poucos anos, se você continua pensando, agindo e sentindo do mesmo jeito,
sem mudar nada, a maior parte de quem você é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, de reações emocionais reflexivas, reativas, de hábitos e comportamentos inconscientes, de crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina que agora é familiar para você. Na verdade, 95% de quem somos quando adultos ficou tão habituado pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente, e o corpo, não a mente consciente, comanda o espetáculo. Isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente. Os restantes 95% são um programa corpo-mente subconsciente. A fim de criar alguma coisa significativamente diferente em nossas vidas, temos que encontrar uma forma de tirar a mente do corpo e modificar o nosso estado de ser. E você faz isso por meio de meditação. A medicina bioenergética ensina diversas formas de meditar, e pela meditação, geralmente nesse caso guiada, meditando sobre os 7 pontos de energia, os 7 centros de energia do seu corpo, você consegue entrar mais em harmonia com o seu corpo e pouco a pouco ir liberando emoções que estão ali presas no seu corpo, que se tornaram quem você é. Um trauma, um jeito de ser, uma mania, um hábito, uma dificuldade. Tem gente que, se tratando com medicina bioenergética, começa a aprender matemática. Não era uma incapacidade cerebral, não era uma inexistência de rede neuronal. Era um trauma, era uma emoção que estava te travando para aprender aquilo ali. Olha que doideira. Pouco a pouco a gente vai adentrar cada vez mais nisso aqui, pretendo trazer também a aula de meditação, que eu estou aprendendo, mas é importante você ter essa noção. Muitas das dificuldades que você encontra quando estuda para concurso, você encontra por quê? Você está numa experiência solitária, está estudando sozinho. Você lê, você pega o material, você responde, você corrige e você vê se foi bem ou não. E o feedback é de você para você mesmo. No máximo, você vai ver um comentário explicando o que aconteceu naquela questão, por que você errou. Mas é uma experiência solitária e é uma experiência intensa. É todo dia, várias horas por dia, praticamente toda hora livre que você tem, você vai estar estudando para concurso. Então você começa a ter contato consigo mesmo. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não dá para se esconder. É você com você o dia inteiro. E aí começa a pipocar coisa antiga. Trauma, dificuldade, crenças limitantes, né, que é uma expressão famosa hoje em dia. Você começa a enxergar certas limitações suas que você se acostumou a ter, mas que você não necessariamente tem que carregar essas limitações para o resto da sua vida. A meditação é uma boa forma de começar a se livrar disso aí. Se você está com todas essas informações, esses traumas, essas limitações armazenadas no seu corpo, você tem que trazer o foco para o corpo para começar a liberar isso aí. Geralmente por meio de meditação, Tai Chi Chuan, yoga, todas essas coisas acabam lidando com a mesma coisa, com a energia que está armazenada no seu corpo. Eu já falei várias vezes no canal, quem você é quando começa a estudar não é quem você será quando for aprovado. Essa é uma jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento, de crescimento pessoal, e eu vou trazer mais ferramentas aqui para você crescer também pessoalmente, se desenvolver como pessoa, como concurseiro e, consequentemente, ser aprovado. Se você gostou desse vídeo, desse tema, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais dificuldades você está encontrando e se esse vídeo fez sentido para você ou não. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.